você tem os oleodutos que chegam nessa ilha e ali os barcos iranianos carregam e saem. Se os Estados Unidos conseguir ocupar e controlar essa ilha... É fácil deles ocuparem. Mais ou menos. Pô, esse exército aí tá louco. Não, o problema são os drones. Sim, mas o drone vai fazer o quê? Vai descer lá... Só morreram 6 soldados americanos até agora. Sim, mas... Como que eles morreram? Drone. Mas assim, desce 5 mil soldados lá. Como é que tu vai tocar drone em cima dos soldados, vai explodir tudo. Tudo bem, mas se... Tu vai acabar com a tua própria fonte de renda, porque... Se já tá com o regime inimigo. Só vive do petróleo. Se tu acabar com o petróleo, acabou o regime. Mas... Assim, não acaba no curto prazo, porque os caras aguentam mais... Sei lá, 6 meses, 4 meses, 3 meses. A Venezuela aguentou o sufoco financeiro muito quantos mais anos? Do que meses. Outros países lá da região, o Afeganistão... Tá não, mas a Venezuela continuava produzindo 1 milhão de barris. A Rússia tá quanto tempo fora da SWIFT? Os caras aguentam. Bastante tempo. Aguenta se tu tem pra quem vender. Se tu tem o que vender. Se tu não tem o que vender, é difícil. Você vai arrumar jeito de vender. O Irã é sancionado há 30 anos e ele vende. Como que ele vende? Uma frota clandestina de navios. Não, ok, mas eles assim, vão construir outro porto. Mas tu tem que produzir para vender. Tem que ter o petróleo. Se tu não tem o petróleo, se a tua capacidade produtiva é zero... Tudo bem, mas ele vai arrumar outro jeito de produzir. O Iraque foi destruído e continuou produzindo. Você não consegue destruir 100% de tudo. O Irã vai estar reconstruindo conforme destrói. E assim, se eu já perdi o controle do meu petróleo para o meu inimigo... Então é melhor eu matar ele e tá bom que eu vou perder aquela ilha que é um porto, entendeu? Tudo isso que você tá falando faz sentido você tá lidando com um ator racional, Ferri. E o regime continua dando sinais que ele não é racional, que ele é movido por uma ideologia fanática. Porque o Trump apostou e todo mundo apostou, matou o líder supremo, vai aparecer um cara mais pragmático da guarda revolucionária que ganha dinheiro, que controla... Quem controla o petróleo iraniano é a guarda revolucionária. Quem controla o contrabando de bebida alcoólica que é produzida no país é a guarda revolucionária. Então a aposta foi, vai surgir um desses caras e eles vão virar e falar assim, vamos reformular a nossa relação com os Estados Unidos? Essa era a aposta do Trump. Até então, não existiu nenhuma comunicação do regime iraniano ligando para Oman e falando, Oman, manda um recado para os Estados Unidos que a gente está a fim de conversar. Zero. Não está rolando Até teve isso. na terça-feira passada uma matéria do New York Times de que isso teria acontecido, os mercados amanheceram super animados e aí depois se viu que aquilo ali era... Tem que ser um cara que tem poder lá dentro, que escolheu falar assim, chega. Mas vejam o seguinte, e para entender o regime iraniano, a ideia do martírio, do mártir, é fundamental dentro da ideologia islâmica xiita. O líder supremo ter morrido é algo mágico, porque ele morreu como um mártir. E isso tá na equação. Esses caras estão mandando um recado e eles estão falando, eu não vou recuar. Você é uma democracia, você vai perder. Você tem um vai discurso apertar. de eu posso perder por 200 anos, tu não pode perder por tanto tempo. Né? Eu posso ficar perdendo. Por aí. A gente não tem sinais do Irã recuando. A gente tem sinais do número de ataque iraniano diminuindo? Tem. As capacidades dele foram certamente abaladas. Mas ele não precisa de muito para manter o estreito fechado. Cada vez que ele consegue explodir um petroleiro, o recado está dado. O seguro continua lá em cima. O Trump disse, não, nós vamos usar as embarcações militares americanas para escoltar os outros navios. Como é que ele vai fazer isso? Tipo, com chuva de drone? Não dá. Estados Unidos subestimou a Ucrânia. Estados Unidos tinha que estar lá conversando com o Zelensky, falando, Zelensky, você é o nosso herói. Daqui, me conta. O que vocês estão fazendo aí? Como que vocês conseguiram 4 anos sobreviver a isso? 4 anos. 4 numa conta, em outra, 12. Porque invade a Crimeia em 2014. Naquela época não tinha drone ainda, mas tava sobrevivendo desde lá.
Primeiro, a guerra não começou em 22. Sobre um ponto de vista, a guerra começou em 14. É porque, na verdade, na expectativa do mercado era a Rússia dizimar a Ucrânia, né? Isso. Não aconteceu. Porque a Ucrânia... Eu conversei com uma analista no trem da Polônia para a Ucrânia, né? Só pode ir de trem. 11 horas de trem, é um negócio insano. E aí tinha uma menina jovem. Conversei com ela, né? Conversando com ela. E aí, o que você faz? Ela, eu trabalho com TI. Aí, e assim, as mulheres mega aguerridas. Todas revoltadas, assim. Ódio mortal. No meio da conversa começavam a chorar. Aí ela virou para mim e falou assim, existe um programa do governo ucraniano que todo mundo que trabalha com TI recebe uma impressora 3D e fica imprimindo em casa drones baratos. Entende a lógica da guerra? Não é o Pentágono fazendo um contrato de milhões para produzir um míssil que consegue produzir 30 mísseis num ano. Não é isso. E é essa lógica que o Irã encontrou um caminho. E é essa lógica que a Rússia está travando. E essa é a lógica que a China vai lutar contra os Estados Unidos ou contra Taiwan. Ela vai parar um navio que vai, assim, soltar uns 10 mil drones de uma vez. E aí, como que você responde a isso? Ou você tem 20 mil drones para bater aquilo, ou se tiver que lançar míssil de 4 milhões de dólares, você perdeu a guerra. Ô, professor, tem uma matéria na Bloomberg que cita um relatório do Goldman Sachs que diz que o grande vencedor da guerra no Irã é a América Latina. Você concorda com isso? Para mim, a América do Sul é a região mais bem posicionada no mundo para lidar com a geopolítica como ela está hoje. Primeiro porque nós somos o lugar mais isolado geograficamente do mundo. Isso significa que nós estamos protegidos fisicamente das explosões. Depois, os Estados Unidos, a China e a União Europeia colocaram a América do Sul como a região mais estratégica para eles. Estados Unidos com a nova doutrina, com a recuperação da doutrina Monroe e a estratégia de segurança nacional publicada no ano passado. A União Europeia com a assinatura do Tratado de Livre Comércio com o Mercosul. E a China está aqui há 30 anos, fez todos os países da América do Sul serem independentes economicamente dela. E a gente consegue mandar... Nós somos o maior país da América do Sul, certamente, então, nós estamos numa posição única. Além disso, a gente tem muita energia renovável, temos muito alimento e temos um ativo ambiental gigante. Somos um país continental e temos uma população monstruosa. Não existem dois lugares no mundo com essas características. Mandar e receber tudo para qualquer lugar sem passar pelo Estreito de Hormuz também, praticamente. Só que, assim, óbvio, né? Se o conflito entra num período mais acirrado, o Brasil vai ter que ter muito jogo de cintura. Tô falando geral, né? No mundo. O Brasil tem que ter jogo de cintura para escolher o lado certo ou para conseguir ser neutro, porque a gente depende demais de um lado e a gente não quer brigar com o outro. Então, a estratégia brasileira é neutralidade até o último minuto. Aí o Brasil vai se dar muito bem. Mas tu acha que para a China é positiva a guerra economicamente? Porque o petróleo subindo ferra a China também. Esse critério não é bom para a China. Mas os ganhos geopolíticos são bons. Ninguém só ganha ou só perde. O Irã não só ganhou nem só perdeu. Por isso que as pessoas têm